glória a Deus. Salve o povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Agradeço a Ele por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, mais uma noite de estarmos celebrando a pessoa do nosso Deus. E nesta noite eu quero agradecer também ao pastor pela confiança, agradecer a Deus, agradecer à igreja pela paciência de estar também aqui nesta noite. O pastor pediu para você, talvez esqueça a pessoa que está do seu lado. Eu peço que você agora também esqueça a pessoa que está aqui na frente. Que você unicamente consiga escutar a voz de Deus nesta noite. Feche os seus olhos, ore a Deus, e que Ele fale, continue falando aos nossos corações. Sem delonga, eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Inicialmente nós iremos ler a partir do versículo 11. Quero também saudar você que nos acompanha por essa transmissão, que assim como o Senhor está assim falando aos nossos corações nesta noite, que também consiga alcançar o seu coração. Que Ele te abençoe também, de onde quer que você esteja. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu glorifico o Senhor, porque para ler eu não tenho dificuldade, a minha dificuldade é a distância, mas para ler, graças a Deus, o Senhor tem assim abençoado também a visão para que eu consiga ler antes de comprar o óculos. Como o pastor fala, à distância o pastor fala da sua vista, mas a minha é praticamente a mesma coisa. Sem óculos eu não consigo ter um alcance visual muito bom, fica muito embaçado. Mas vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E diz a palavra que o homem assim repartiu a eles a fazenda. E em poucos dias o filho que havia solicitado isso do pai ajuntou tudo e partiu para uma terra muito longe. E ali a palavra diz que ele desperdiçou toda a sua fazenda que havia recebido do pai, vivendo de uma forma dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou apacentar porcos no seu campo. E diz a palavra que este homem desejava já encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas a palavra diz que ninguém lhe dava nada. E a palavra diz no versículo 17 que esse homem, caindo em si, disse: quantos trabalhadores da casa de meu pai têm pão com abundância, e eu aqui padeço fome. Levantar-me-ei e irei para com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho.
faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correu e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas antes que ele terminasse de falar, o Senhor diz aqui a sua palavra, que o pai falou para os seus servos: traga-lhe depressa a sua roupa e vista-o, e ponde o anel na sua mão, no seu dedo, e as suas sandálias nos seus pés. Traze o bezerro cevado, mata-o e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor maravilhoso Deus, soberano Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus, por mais uma noite que estamos à tua casa de oração, Senhor. E neste momento, ó Deus, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por todas as coisas que aqui já aconteceu, Pai. Queremos te agradecer, Deus, pelos louvores, por cada versículo que foi lido aqui, Senhor, por cada irmão que se faz presente, Senhor, por cada família aqui representada, por tudo que aqui já ocorreu, Deus. E nós possamos conseguir, meu Deus, a cada momento, continuar sentindo a presença do teu Santo Espírito. Pai, agora neste momento, Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, que assim como nós louvamos, meu Pai, anteriormente, que este teu filho agora venha diminuir, Senhor, para que o Senhor venha crescer e que nós possamos sentir a tua voz dos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos estão escutando bem aí minha voz? Então, acho que o retorno está um pouco baixo. Só para aumentar um pouquinho aí, por favor, Dag. Tem um retorno melhorzinho aqui. Obrigado. E diz a palavra do Senhor que um homem tinha uma fazenda. Esse homem, aparentemente muito rico, tinha 2 filhos. E a palavra diz que um desses filhos, o mais novo, pediu ao seu pai que dividisse ali a sua parte da herança. Provavelmente, a palavra não expressa isso, mas o seu pai ficou provavelmente pasmo e surpreso por aquele pedido, por aquela solicitação. Pois, na doutrina dos hebreus, dos judeus, e normalmente isso acontece, o filho terá direito à herança do pai após a sua morte. É algo muito surpreso e estranho quando um filho solicita ao seu pai a sua herança com seu pai ainda em vida. A não ser que tenha provavelmente um propósito cabível e o pai ali se ache na necessidade de dividir os seus bens e dar a sua parte da herança ao seu filho antes da sua partida. Geralmente é natural nós termos esse tipo de procedimento. O filho ter direito à herança após a partida do seu pai. Mas o que o texto nos traz nesta noite é que diz que um dos filhos, o filho mais novo, foi ao seu pai e solicitou ali a sua parte da herança. E a palavra diz que
este homem repartiu a sua parte da fazenda. Para nós entendermos o contexto da necessidade do Senhor Jesus Cristo contar esta parábola àquelas pessoas que ali estavam, nós vamos voltar um pouco ao início do capítulo, aqui no versículo 1 e versículo 2, onde diz aqui o que estava de fato acontecendo para que houvesse a necessidade de Jesus propor aquela parábola. E aqui no início do capítulo nos diz, no versículo 1 e versículo 2, e diz assim: e chegando-se a ele, a Jesus Cristo, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E diz que também os fariseus e os escribas estavam ali do lado, murmurando, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E a palavra diz que não era apenas alguns publicanos, não eram alguns pecadores, mas a palavra diz aqui que chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E também expressa que do lado estava os fariseus e os escribas, aquela classe de pessoas que se achavam superiores aos demais, aquela classe de pessoas que oravam de pé no templo para chamar a atenção, aquelas pessoas que buscavam estar sempre à frente de tudo para que tivesse tipo um farol à sua pessoa. Mas o Senhor que sonda os corações de cada um de nós, o Senhor que sonda os corações das pessoas que se aproximam dele, sabia qual era a intenção daqueles fariseus e escribas que se aproximavam e estavam ali murmurando, dizendo que o Senhor estava dando atenção àquelas pessoas, os pecadores e os publicanos, ou seja, como se os pecadores e os publicanos não tivessem o direito de também herdar a salvação. O direito para eles era só deles. Os bons eram só eles. Os que tinham direito a ter acesso ao reino de Deus eram só eles. Então o Senhor, a partir do versículo 3, o Senhor diz assim: o Senhor propôs a parábola e disse: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha encontrá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-me comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ele estava falando isso porque ele sondou os corações daquelas pessoas que estavam ali murmurando, porque o Senhor havia se aproximado de pessoas humildes, de pessoas pecadoras, como se essas pessoas também não tivessem acesso ou direito a herdar o reino do Senhor. E ele continua no versículo 8 e diz assim: ou qual é uma mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a encontrar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-me comigo, porque eu achei a dracma perdida.
Assim vos digo que há alegria nos céus, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então ele entra na terceira parábola para expressar a situação também destes dois filhos, como representando as duas parábolas anteriores que foi lida. Este filho mais novo que solicita do seu pai a parte da herança, ele está aqui representando este grupo de publicanos e pecadores. Ou sejam, pessoas que estão fora da casa. Pessoas que precisam se arrepender, que estão fora da casa. A parábola das ovelhas representa a mesma situação do filho mais novo, que sai de casa. No versículo seguinte, aqui diz a palavra de Deus, no versículo 13, diz que poucos dias depois que aquele filho sai, inicialmente ele junta tudo e parte para uma terra muito longe. E ali a palavra diz que ele desperdiça tudo o que recebeu do seu pai. Desperdiça tudo que recebeu do seu pai, vivendo de uma forma dissoluta. Vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo sem responsabilidade nenhuma. Não dando pouco caso ao suor que o seu pai lutou para ter aqueles bens, o qual lhe deu a sua parte. E a palavra seguindo, diz que ele, havendo ali gastado tudo naquela terra, houve uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Esse texto nos traz algumas reflexões e algumas experiências que nós podemos separar, dentre outras que nós, buscando aqui, poderia também encontrar, mas eu separei algumas para que nós pudéssemos refletir nesta noite. Separei aqui entre motivos, estágios e fases que provavelmente levou este homem a tomar essa decisão. E dentre esse motivo, ou fase, ou estágio, eu separei aqui para meditarmos esta noite, que talvez tenha sido um sentimento que surgiu no seu coração para que ele tomasse aquela decisão. Aquele homem ele tinha uma felicidade inconsciente. Felicidade inconsciente, mas o que você quer dizer com isso nesta noite, Gil? Aquele homem, se pudermos usar aquele termo, era feliz e não sabia. Aquele homem tinha aos nossos olhos tudo que um filho provavelmente tinha na casa de seu pai. Este homem tinha casa, mesa farta, companhia do pai, afeto, amor, sustento, honra, dentre outras coisas, tinha herança, tinha um futuro garantido,
mas não dava valor devido a todas aquelas coisas que ele tinha. Pois a palavra diz que ele recebe a parte da herança do seu pai, vai para o mundo, uma terra distante, país distante, e lá gasta tudo de uma forma irresponsável, vivendo da forma como bem quis e entendeu. A palavra não fala aqui que esse homem perdeu tudo por um investimento que ele fez, ou seja, uma empresa que ele provavelmente tinha levantado, um investimento para que conseguisse agarinhar mais e mais, para que conseguisse ali aumentar aquela renda que o pai dele havia dado. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que este homem gastou tudo de uma forma irresponsável. Na sua Bíblia está dizendo dissolutamente. Este homem era feliz e não sabia. Tinha tudo na casa do seu pai, mas não dava valor. Se assim posso dizer, uma pessoa insatisfeita. Talvez tenha sido este sentimento que aquele homem sentiu no seu coração para que tomasse aquela decisão. Insatisfação. E muitas das vezes surge no coração. E isso pode ser um dos pontos mais críticos da queda do ser humano. A insatisfação, nós tivemos, se nós buscarmos na história da Bíblia, nós vamos ver que até o próprio inimigo, o motivo da queda dele, era um anjo de luz, mas queria ser igual a Deus. Adão e Eva tinha tudo no jardim do Éden, mas queria mais. Queria saber a ciência do bem e do mal, e também veio a cair. Um outro sentimento que provavelmente veio ao coração deste homem foi uma rebelião. A palavra não diz quantos anos este homem tinha, mas diz que ele era o mais moço. E trago cuidado nesta noite, na nossa mocidade. E um conselho que eu trago nesta noite para a nossa mocidade é que nunca esqueça, coloque sempre na sua mente e jamais esqueça disso. Você tem total direito de escolher os seus melhores amigos. Mas nunca esqueça que o seu melhor amigo, os seus melhores amigos são os seus pais. Você tem total liberdade, você tem total direito. E faz parte da nossa vida cotidiana escolher os nossos melhores amigos. Mas nunca coloque acima dos seus pais. Pois os seus pais sempre serão os seus melhores amigos. O sentimento que também provavelmente veio ao coração daquele homem foi a ingratidão. Como falei anteriormente, esse homem, aos nossos olhos, tinha tudo.
Mas muitas das vezes acontece de fato a necessidade de querer um pouco a mais. E aí muitas das vezes é que vem a queda do homem. Este homem também, ele inconscientemente, a palavra diz que quando ele partiu, havendo gastado tudo, no versículo 14, havendo gastado tudo, houve uma grande fome e começou a padecer necessidade. E este homem começa a perceber a realidade. E aí eu entendo como uma segunda fase que ele começa a enfrentar na sua vida. Aquele homem começa a se sentir infeliz. Aquele homem começa a se sentir infeliz. E traz à sua consciência, quando ele começa ali, a necessidade de procurar um emprego. De procurar algo que ele conseguisse se sustentar. Porque a palavra diz que ele começa a passar a padecer necessidade. E a palavra diz que aquele homem provavelmente procurou em alguns locais, mas não encontrou coisas aprazíveis para fazer, para executar. O que ele encontra pela frente é um homem que manda ele para a fazenda do homem. Olha, um fazendeiro. Manda ele para a fazenda do homem apacentar porcos. Na tradição dos judeus, meus irmãos, porcos é um animal impuro. É um animal imundo. Os judeus não comem carne de porco. Talvez por aquela situação em que Jesus, ali expulsando aqueles demônios naquela situação, mandou que aquele espírito imundo fosse para os porcos, supostamente possa ser por esse tipo de motivos. Mas os judeus não comem carne de porco e se torna para eles uma carne impura. E aquele homem foi mandado para a fazenda, para o campo daquele homem a qual ele encontrou aquele emprego, para apacentar porcos. Estava vivendo ali uma situação deplorável e humilhante. Situação deplorável e humilhante. Deixou tudo da casa do pai, pegou a sua parte e ao invés de investir para que conseguisse agarinhar mais, para que pudesse render, ele gastou dissolutamente. Eu trago uma reflexão nesta noite de uma história de um homem, uma história verídica. Ele mora ali em São Paulo e era pastor também. Era pastor. Um homem bem sucedido, tinha uma empresa, comerciante, bem sucedido. E em uma ocasião de uma necessidade de uma viagem, eles precisaram passar uma noite no hotel. Ele, juntamente com o grupo que trabalhava com ele. E nessa noite, neste hotel, este homem houve a necessidade de ir ao banheiro, foi ao banheiro e lá encontrou alguns dos seus amigos ou colegas de trabalho usufruindo de drogas. Este homem casado, com filhos, pastor,
E ali ofereceram a ele aquela droga. E não sei, por um momento de falta de vigilância, ele concede e prova aquela droga. Provou uma vez, aí vai a segunda, vai a terceira, quarta e vai, e este homem acaba ficando viciado na cocaína. Este homem começa a se desviar, começa a mentir em casa e começa tudo a virar pelos avessos. Começa a perder os seus bens. E este homem decide então sair de casa, dizer que ia fazer uma viagem, mas esta viagem a qual ele foi fazer foi viver na rua. Provavelmente ali na Cracolândia. E este homem começou a se tornar numa situação tão deplorável que começou a perder as coisas. Viciado já naquela situação, perde-se tudo. E a família começa a procurar e não encontra, e passa-se dias, passa-se dias, passa-se dias. E na rua, sem tomar banho, vários dias. E ele relata que, dentre esses dias em que ele viveu na rua, ele passou algumas vezes dormindo embaixo de um viaduto que era próximo de uma igreja. E na madrugada ele encontra uma irmã que provavelmente estava vindo de uma vigília e diz a ele: olha, se até o momento você não morreu, é porque Deus tem um plano na sua vida. E ele relata que muitas das vezes ali, quando ele estava naquela situação, ele lembrava da sua família, mas não tinha mais forças para voltar. E diz que numa madrugada, a filha passando pela rua num carro, avista um homem barbudo, feião, pelo período que ele estava na rua, já todo no flagelo, mas diz que a filha bate o olho e reconhece o seu pai. Então ela para o carro, vai ao encontro daquele homem e grita: pai, pai, e ele reconhece a voz dela. Ela vai, o abraça e consegue levá-lo de volta para casa. Nesta noite, o Senhor pode estar falando com alguém, não sei se aqui, não sei se através da transmissão. Volte para a videira verdadeira. Nós somos apenas um ramo. Se o ramo estiver fora da videira, a tendência desse ramo é secar, murchar e morrer. A videira verdadeira é o Senhor Jesus, e nesta noite talvez Ele esteja falando com você que está através dessa transmissão ouvindo esta palavra. O Senhor diz que nós somos os ramos, e se nós não estivermos ligados na videira, nós não somos nada e nada podemos fazer. Essa mensagem, ela retrata arrependimento, ela retrata o amor de Deus para conosco,
e retrata aquelas pessoas que outrora estava na casa do seu pai e de uma hora para outra larga tudo e vai embora. Mas nesta noite a palavra para você é: volte para casa. Volte para casa. E a palavra do Senhor no versículo 15 diz que ele foi e chegou ao cidadão que mandou ele apacentar porcos. E a palavra diz que o estado daquele homem era tão deplorável que ele desejava comer as bolotas que ele preparava para dar aos porcos. No versículo 17 diz que aquele homem, vendo aquela situação a qual ele estava passando, a palavra diz que ele cai em si. Diz que aquele homem olha para aquela situação a qual ele está passando e diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo fome. Talvez você que me escuta nesta noite estava na igreja e por algum momento, por algum motivo, não sei, se chateou por algo e largou a casa do seu pai. E o convite para você nesta noite é: volte para casa. O Senhor está de braços abertos, te esperando, aguardando a sua volta. Volte para casa. Eu não sei se você largou a sua família, não sei onde você está agora, mas volte para casa. O Senhor quer abraçá-lo, o Senhor quer abraçá-la, o Senhor quer tomar em seus braços novamente. Caia em si, veja a situação que você provavelmente está passando. Volte para o seu pai. A palavra diz que aquele homem tomou a decisão de voltar para o seu pai. Ele começou a ensaiar o que ele ia dizer na volta. E diz no versículo 18 que diz assim: levantar-me-ei e irei para o meu pai e direi: pequei contra ti, Senhor, e perante os céus já não sou digno de ser chamado seu filho. E a palavra de Deus diz que ele se levantou e foi para o seu pai. E diz que ainda estando longe, o seu pai o viu e moveu-se de grande compaixão, e correu e lançou-se ao pescoço e o beijou. E ele disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o seu filho. Mas a palavra diz que o pai, antes que ele terminasse de falar, falou para os seus servos: tragam depressa a sua roupa e vista-o, e ponde um anel na sua mão e as sandálias nos seus pés, e traz o bezerro cevado e mata-o, comamos e nos alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E começaram ali a alegrar-se. Talvez nesta noite o Senhor esteja falando ao seu coração: e o estágio que este homem agora tem é um estado feliz, conscientemente, por voltar para a casa do seu pai. Se o Senhor falou ao seu coração, e você sente no seu coração de que nesta noite tem a necessidade de voltar para a casa do Pai, de reconciliar-se, de estar novamente nos atos do Senhor, que faça isso nesta noite.